A erupção da inteligência artificial em nossa vida nos leva a refletir sobre a natureza do ser humano. De que forma ele pode ser diferente e superior às máquinas superinteligentes? Os especialistas respondem a essa pergunta questionando o mundo interior do ser humano. O espírito, geralmente repleto de esperanças, ansiedades, valores, preocupações, dos sonhos típicos do ser humano. Coisas que não podem ser facilmente codificadas em algum algoritmo refinado. É por isso que nos sentimos bem, hoje, voltando a uma experiência espiritual que marcou a vida e a história do movimento dos focolares. Aconteceu nas montanhas italianas, nos Alpes, em 16 de julho de 1949, há 75 anos. Os protagonistas são Chiara Lubich e Gino Giordani. Vamos falar um pouco sobre esse evento. Haviam-se passado 6 anos de quando Chiara, com as suas primeiras companheiras, iniciou a singular aventura de viver a palavra do Evangelho com uma intensidade particular. Dizemos 6 anos porque tomamos o dia 7 de dezembro de 1943 como data de início do movimento dos focolares. Havia algum tempo que estávamos concentrados num ponto novo, a palavra de Deus, que vivíamos com uma intensidade incrível, continuamente no momento presente, porque não existiam estruturas do movimento, obras às quais nos dedicarmos. Devíamos viver a palavra. 1949 é um ano particular na história do mundo. Tem início a experiência das grandes divisões, que em nível global dão origem à Guerra Fria. Enfim, é um ano complicado, em uma época difícil, na qual as grandes ideologias da direita e da esquerda dividem o mundo. Isso é o que as ideologias fazem. A centelha que surgiu no dia 16 de julho de 1949, com o pacto entre Chiara Lubich e Gino Giordani, está a serviço da recomposição na unidade dessa humanidade que caminha para a fragmentação. No final de 1948, Chiara se transfere para Roma. Também esse é um passo importante e desafiador. Nesse contexto, ela conhece o deputado Gino Giordani, justamente no parlamento. Essa vida, porém, é muito intensa, e ela e suas amigas sentem a necessidade de um momento de descanso. Em um certo momento, chegam num lugar de montanha. Ali unem-se Gino Giordani, a quem Chiara chamava de foco. Era il primo anno che si andava tutti insieme a fare un po' di villeggiatura. Era o primeiro ano que saíam de férias juntas. E também eu fui convidado. Fomos para uma cidadezinha perto de Fiera di Primeiro, chamada Tonadico. Eu também estive ali no primeiro período. Passei uns 10 dias com as focolarinas. Lembro-me de que as focolarinas dormiam em uma espécie de celeiro, um chalé rústico, que pertencia a Lia, uma das primeiras focolarinas. Eu me hospedei em um hotel. Chiara Lubich e Gino Giordani, quindi. Chiara Lubich e Gino Giordani, duas personalidades certamente muito diferentes. Gino Giordani é uma pessoa madura, um pai de família, um deputado, uma pessoa com grande experiência no campo cultural e humano. Chiara Lubich, uma jovem entusiasmada pela vida do Evangelho. E Gino Giordani vê em Chiara uma pessoa que pode acompanhá-lo na sua busca de santidade, algo que sempre cultivou dentro de si. Io volevo
De alguma forma, eu queria realizar aquela que era a minha ideia fixa, ou ideal, não sei como dizer. Eu queria fazer parte, de modo estrutural, dessa comunidade que estava surgindo, não apenas de modo espiritual, moral. Então, um dia propus a Chiara: escute, Chiara, eu gostaria de fazer um voto de unidade, de me vincular ao movimento por toda a vida, de ser focolarino, mesmo sendo um pai de família, um deputado, um jornalista, escritor, etc. Naquele momento não entendi isso. Não entendi porque não compreendia uma santidade a dois. Eu almejava todos, que todos sejam um. Não queria dois, mas um, todos um. Mas parecia-me que havia algo em foco que não deveria se perder. Chiara não sente que esse pedido ressoe na sua alma. Ao mesmo tempo, quer preservar a inspiração que Higino Giordani, sem dúvida, tem. Aqui, já nisso, dá para perceber a capacidade dos dois de dar espaço à ideia, à personalidade do outro. O que eles fazem? Por sugestão de Chiara, em vez de um voto, fazem um pacto. Fanno un patto. Allora io ho detto, senti, facciamo così. Eu lhe disse, vamos fazer assim. Eu não consigo entender esta unidade a dois. Eu quero que todos sejam um. Então vamos fazer assim. Amanhã iremos à missa e comungaremos. Na hora da comunhão, quando Jesus Eucaristia entrar no meu coração e no seu, eu lhe direi, una-me a foco, como tu quiseres. Eu não sei como, e você dirá a mesma coisa. Una-me a Chiara, como tu quiseres. Faz com que sobre o meu nada, sobre esse amor recíproco, sejas tu a realizares esse vínculo. É uma formulação interessante. É uma formulação interessante sobre o nosso nada. O que significa o nada de nós? É Chiara mesma que diz, significa sobre o amor mútuo, sobre o amor que tem a medida de Jesus, que morre e ressuscita. Ou seja, dar espaço ao outro para ser o novo Jesus. É precisamente essa presença do ressuscitado entre eles que cria um vínculo, diz Chiara, melhor do que aquilo que Foco havia proposto. L'abbiamo fatto. Assim fizemos. E usciti di chiesa, Foco doveva tornare. E saímos da igreja. Foco precisava retornar à sacristia porque os frades estavam esperando uma conferência dele. Era famoso também por isso. Eu estava fora, aguardando Foco, mas pensei em esperá-lo dentro da igreja. Estou para rezar a Jesus Eucaristia que estava no sacrário. Estou para dizer-lhe, Jesus, mas não consigo. Com efeito, aquele Jesus que estava no sacrário estava também aqui em mim. Jesus Eucaristia tinha atuado realmente como vínculo de unidade entre mim e Foco. Porque nós dois éramos nada. Jesus Eucaristia, não tinha permanecido senão Jesus. Sobre os nossos dois nada, permaneceu Ele. Dopo, cosa è successo? O que acontece depois? Quase que imediatamente, Chiara se dirige às suas companheiras e pede a elas que repitam o mesmo pacto no dia seguinte. Portanto, forma-se logo um corpo composto por várias pessoas. O pacto foi uma experiência mística, íntima, entre Chiara Lubich e Gino Giordani e os primeiros membros da comunidade nascente do movimento dos focolares da época. Foi um evento fecundo, a partir do qual surgiram projetos, iniciativas, correntes. Um pacto baseado sobre o nada de si abre naturalmente aos diálogos, por exemplo. O movimento dos focolares hoje está comprometido com a promoção do diálogo entre as diversas igrejas cristãs, com outras confissões religiosas, com homens e mulheres de diferentes visões e concepções do mundo, com o mundo da ciência e da cultura.
Dar espaço a Jesus entre nós significa deixá-lo realizar uma política renovada, uma economia que leva em consideração os desafios de hoje. Significa criar uma nova cultura. Dar espaço a Jesus é viver o pacto hoje. E todos somos chamados a viver assim. É uma aventura que desejamos viver juntos, cada vez melhor.